E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia aqui para mais uma aula agora de genética mendeliana, ou melhor, de casos que não se aplicam diretamente aos conceitos estudados inicialmente por Mendel. Agora, mais do que nunca, vamos estudar casos onde as leis mendelianas não se aplicam em sua totalidade, algumas exceções. Quando trabalhamos com a primeira lei de Mendel, que fala que cada característica, cada fenótipo é determinado por um par de fatores, um par de genes, que se separam independentemente, se segregam na formação dos gametas. E a segunda conclusão de Mendel, a segunda lei de Mendel, que trata de dois ou mais pares de genes que se separam independentemente, formando assim todos os tipos de gametas possíveis, descobrimos depois com a teoria cromossômica da herança que isso era possível porque os genes estavam localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Por isso que a separação de um par é independente do outro. Agora, vamos estudar dois ou mais, talvez 3, 4, 5, N pares, mas que se localizam em um mesmo par de cromossomos homólogos. Como os genes também são chamados de fatores, nós chamaremos isso de ligação fatorial ou genes ligados, porque estão no mesmo pacote, no mesmo cromossomo, para onde um vai e o outro vai junto, ou linkage. Então, a definição que nós temos de ligação fatorial, ou de genes ligados, ou de linkage, seria... Peraí que a nossa letrinha aqui vai ser um pouquinho maior. Estamos falando do estudo de pelo menos dois. Nós podemos ter mais pares de genes localizados em um mesmo par de cromossomos de mesma forma e tamanho. Cromossomos homólogos. Então, peraí. Se vamos tratar de dois ou mais pares de genes que estão no mesmo par de homólogos, eu preciso deixar bem claro a diferença entre o que estudamos até o momento e o que passaremos a ver a partir de agora. Então, vamos fazer uma comparação. Vamos representar a disposição dos genes, como encontrávamos anteriormente, obedecendo o princípio da segunda lei de Mendel, da segregação independente, e como veremos daqui para frente, os casos de ligação fatorial. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar, vamos representar, vamos revisar como era até o momento. Como nós teríamos agora a disposição de dois pares de genes em um caso de separação, segregação independente. Ou seja, obedecendo o que estudamos na segunda lei de Mendel. Ora, para tanto, precisamos exemplificar adequadamente. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos representar um indivíduo díbrido, duplo heterozigoto. Heterozigoto agora para dois pares de genes considerados. Vamos dizer que esses dois pares de genes encontram-se em diferentes pares de homólogos. Para a visualização ficar mais clara, vamos usar uma cor diferente para representar cada gene. Então, o azão eu vou representar em vermelho, o azinho em verde, o Bzão em roxo e o Bzinho, de aqui, no amarelo. Cada coloração agora representa um gene diferente. Vamos representar agora os cromossomos. Durante a divisão celular, devemos lembrar que os cromossomos encontram-se duplicados, formando duas cromátides irmãs.
Vamos dizer que eu tenho aqui um par metacêntrico com o centrômero unindo as cromátides agora, mais ou menos no meio. E eu terei um outro cromossomo homólogo, de mesma forma e tamanho, levando os genes alelos, cada cromossomo aqui com duas cromátides irmãs. Ora, se dizemos a vocês que nesta posição, neste locus, que é o local onde o gene se encontra no cromossomo, está o gene azão, o que encontramos na mesma posição na outra cromátide? Tem que ser azão, porque as cromátides são irmãs em um mesmo cromossomo. Uma é resultado da duplicação da outra agora durante a fase S da intérfase. Agora, no outro cromossomo, no homólogo, eu posso encontrar o alelo. Se o indivíduo fosse azão, ele teria azão nos dois cromossomos. Como a gente falou aqui no enunciado que ele é azão-azinho, então ele tem azão num cromossomo e azinho no outro. Ah, Michel, e o outro par com Bzão e Bzinho? Estarão em outro par cromossomo. Vamos fazer aqui um outro par, com outra forma e tamanho, um par agora com centrômero na extremidade, telocêntrico. E aqui estaria o homólogo dele, mesma forma e tamanho. Se dizemos que o gene Bzão encontra-se aqui, na mesma posição na cromátide irmã, tem que ter Bzão também, porque as cromátides são irmãs, uma é duplicata da outra. Na mesma posição no homólogo, como o indivíduo é Bzão, Bzinho, o enunciado disse, aqui tem Bzinho, aqui também tem Bzinho. Com essa disposição, quando a meiose ocorresse, eu teria a separação dos homólogos de forma independente. Então, o primeiro par, azão para uma célula, azinho para outra. O segundo par, Bzão para uma célula, Bzinho para outra. Eu poderia ter azão indo para a mesma célula que Bzão, azinho indo com Bzinho, ou azão com Bzinho, azinho com Bzão. Essa separação era independente. Um par se segregava independentemente do outro. E assim eu formava todos os tipos de gametas. Isso é o anterior, é o que tínhamos visto até o momento. A partir de agora, a coisa muda um pouquinho. Quando o enunciado falar para nós, estamos estudando um caso de ligação fatorial ou linkage, como seria a representação? Então, vou usar aqui a mesma disposição. Um indivíduo agora duplo heterozigoto, com os genes azão, como representamos do mesmo jeito lá, com a mesma coloração, azão e azinho, e aí Bzão e Bzinho, exatamente a mesma disposição que fizemos ali. Qual que vai ser a diferença agora? Os dois pares de genes encontram-se em um mesmo par cromossômico. Então, por exemplo, eu teria agora, aqui está um cromossomo metacêntrico, aqui está o seu homólogo de mesma forma e tamanho. Do mesmo jeito que vimos anteriormente. Se eu disser agora que nesta posição, neste locus, está azão, na cromátide irmã, mesma posição, tem que ter azão. No homólogo, mesma posição, eu tenho que ter o gene alelo. Azinho aqui e azinho aqui. Agora, a diferença é que Bzão e Bzinho encontram-se no mesmo par. Um cromossomo é formado por vários genes ao longo de sua extensão. Digamos agora que no mesmo cromossomo que tem azão, também tem Bzão. Como aqui os cromátides são irmãs, que tem que ter Bzão também. Ora, e aqui? No outro cromossomo, na mesma posição, eu teria Bzinho. Então a disposição mudou. Agora, quando eu fizer a meiose e separar na primeira divisão da meiose os cromossomos homólogos, para onde o azão vai, o Bzão vai junto. Vejam aqui, ó. Quando houver a separação dos cromátides irmãs depois, o azão e o Bzão estão no mesmo pacote.
assim como Azinho e Bzinho. Se eu considerasse agora, num exemplo hipotético, que na espécie humana, cabelo escuro é determinado pelo gene azão e cabelo claro pelo azinho. Não é tão simples assim. A exemplificação. Bzão determina o olho escuro, Bzinho o olho claro. O que nós teríamos? Cabelo escuro e olho escuro, cabelo claro e olho claro. Nós teríamos dois tipos de gametas apenas e, consequentemente, sempre que tivesse olho escuro, também teria cabelo escuro. Se tivesse olho claro, também teria cabelo claro. Então, um gene está ligado, preso no outro. Por isso que a gente usa o termo genes ligados. Ah, beleza. Espera aí, Michel. Tem que ser assim? O azão com mesão, azinho com bezinho? Não. Aí é que está o problema. E aí que está uma das dicas agora que vocês têm que tomar cuidado. Você pode ter que descobrir qual é a disposição. Porque pode ser essa, mas essa nomenclatura azão, azinho, bezão, bezinho, que tanto usamos até o momento, ficou ultrapassada. Porque ela me fala quais são os genes, mas não me fala a disposição dos genes no indivíduo. Então eu poderia ter agora a seguinte situação: mesmo indivíduo, mesmo genótipo, duplo heterozigoto, bonitinho, ele teria agora uma outra disposição, um outro arranjo possível. Eu poderia ter agora azão, aqui também obrigatoriamente azão, azinho no outro cromossomo na mesma posição. Ah, Michel, não mudou nada. A diferença agora seria nos outros genes. Imagine que no mesmo cromossomo que está azão, agora eu teria Bzinho. E no mesmo cromossomo que está azinho, agora eu teria Bzão. Vejam que esses dois casos aqui, os indivíduos continuam duplo heterozigotos. Nos dois casos eles são azão, azinho, Bzão, Bzinho. Mas a disposição aqui é determinante, porque vai me dizer agora quais serão os gametas produzidos. Se fosse esse caso aqui da esquerda, azão junto com Bzão. Então, cabelo escuro com olho escuro. Azinho junto com Bzinho. Cabelo claro com olho claro. Então, aqui, esse indivíduo só produziria gametas e, consequentemente, descendentes. Uma prole. Se tiver cabelo escuro, vai ter olho escuro. Se tiver cabelo claro, vai ter olho claro. Mas aqui à direita, se tiver cabelo escuro, vai ter olho claro, azão com Bzinho. Se tiver cabelo claro, vai ter olho escuro, azinho com Bzão. Opa! A variedade de gametas e descendentes é diferente, a variedade fenotípica. Então, eu preciso saber qual dos dois casos eu estarei trabalhando no exercício. O exercício não é obrigado a te falar diretamente, mas ele pode te dar uma pista. E aí, nós temos uma nomenclatura nova para usar. Quando tivermos um caso como este aqui, à nossa esquerda, que tem dominantes no cromossomo recessivos no outro, nós vamos chamar isso aqui de posição cis, assim como lá na isomeria ótica da química. E esse aqui à direita, que tem dominante com recessivo, recessivo dominante, está alternado, transverso, é chamado de posição trans. E como representar esquematicamente? Se eu escrever azão, azinho, bezão, bezinho, eu não consigo diferenciar um do outro. Então vamos criar uma nova nomenclatura onde representaremos os genes por cromossomo. O que eu tenho nesse cromossomo? O azão junto com o bezão. E nesse cromossomo, o azinho junto com o bezinho. Então, vamos fazer assim. Um cromossomo tem azão com bezão, barra, o outro cromossomo tem azinho com bezinho. Esta é a disposição chamada de cis. E agora, aqui à nossa direita, nós temos azão com bezinho e azinho com bezão, alternado. Como chamaremos isso? Posição trans. Então, azão com bezinho barra azinho com bezão. Então, eu vou indicar agora os genes por cromossomo. É uma nova nomenclatura que nós encontraremos agora de acordo com o exercício. Você muitas vezes vai ter que descobrir se o exercício está te dando agora os genes em
posição cis ou em posição trans. Então eu teria que avaliar agora os gametas que ele vai produzir. Se ele estiver em posição cis, ele vai produzir que gametas simplesmente realizando a meiose, só separando cromossomos e cromáticos? Azão, Bzão e azinho, Bzinho aqui à minha esquerda. E se for aqui posição trans, ele vai produzir gametas ou azão, Bzinho ou azinho, Bzão. Me chama, só pode produzir esses tipos de gametas? Não. Aí entra um fenômeno importantíssimo. Quando a gente estudou a meiose, lá na outra aula, o que a gente viu? Que durante a prófase 1, os cromossomos ficavam lado a lado, os cromossomos homólogos, pareados. Esse pareamento é chamado de sinapse cromossômica, e eles podiam se sobrepor e trocar segmentos entre cromossomos homólogos. Crossing over. Até o presente momento, vocês apenas decoravam que o crossing over aumentava a variabilidade genética. Agora está na hora da gente entender como ele faz isso e a gente vai expressar isso matematicamente. Então, vamos lembrar, definir aqui e colocar com clareza esse fenômeno que ocorre só na prófase 1 da meiose e que é por isso que ela é dividida em 5 subetapas, só para estudar esse fenômeno. O leptóteno, o zigóteno, o aquíteno, o diplóteno e a diacinese. Então, nós temos o crossing over, que nada mais é do que uma troca de segmentos, é uma permuta. Então, também é chamado de permutação. Ou ainda, vai permitir uma nova combinação de genes nos gametas e, consequentemente, nos descendentes. Nós também podemos chamar isso de recombinação, que é, essencialmente, o crossing over, ou recombinação, ou permutação. É uma troca de segmentos entre cromossomos homólogos. Cuidado, tem que ser entre cromossomos do mesmo par. Se for entre cromossomos diferentes, aí já vira translocação, que a gente viu na aula de aberrações cromossômicas. Crossing over ou permutação ou recombinação é uma troca. Essa troca é totalmente ao acaso. Você não sabe em que par cromossômico vai acontecer, você não sabe em que posição exatamente do cromossomo vai acontecer, você não sabe quantas trocas vão acontecer por par, pode acontecer mais de uma, você não sabe em quais pares exatamente vai acontecer. Ou seja, é totalmente ao acaso. É uma troca aleatória de pedaços, de fragmentos, de segmentos entre cromossomos do mesmo par. Deixa isso bem claro. Entre cromossomos homólogos. Aqueles de mesma forma e tamanho que carregam genes alelos. Quando isso acontece? Qualquer momento, qualquer divisão? Não. Só na meiose. Mais ainda, só na primeira divisão da meiose. Só na primeira etapa da primeira divisão da meiose. Então, essa troca aleatória de segmentos entre cromossomos homólogos durante a prófase 1. Da meiose. Essa troca só vai acontecer quando você tiver par de cromossomos. Na segunda divisão você já separou os homólogos, então não vai ter par mais para você fazer isso. É só na primeira divisão. O que isso vai permitir? Que eu produza gametas com diferentes combinações gênicas. Isso aumenta a variedade de gametas, aumenta a variedade da espécie. Então, essa troca permite, aumenta os diferentes gametas produzidos, a variabilidade genética dos gametas. Consequentemente, se eu produzo gametas diferentes, ora, o que eu produzo também? Descendentes diferentes, porque
gaméticos, gametas são células reprodutivas. Então, aqui, se eu produzo gametas diferentes, o que eu estou produzindo? Consequentemente, também da espécie. Representando o crossing over de maneira geral, sem olharmos os genes ainda, o que nós observaríamos, o que nós teríamos? Encontraríamos agora um par de cromossomos de mesma forma e tamanho. Esse par se aproxima durante a prófase 1. Essa aproximação é chamada de pareamento ou sinapse, que vai acontecer na segunda subfase da prófase 1, no zigóteno. Então, aqui nós temos a sinapse cromossômica. Existe a sinapse neural, lá nos neurônios, que a gente estuda em tecido nervoso. Aqui é a sinapse cromossômica. Os cromossomos se aproximam e se sobrepõem. Os cromossomos fazem uma sobreposição. Esta sobreposição aqui representada é o que nós chamamos de quiasma. Quando o quiasma é evidenciado, é visualizado, normalmente durante o diplóteno, é a prova física da ocorrência do crossing over, quando eu consigo enxergar isso aqui no microscópio óptico. Isso aqui é o quiasma. Tá? Eles se aproximam, se sobrepõem, quebram nesse ponto de sobreposição e trocam segmentos mutuamente. O segmento de um cromossomo passa para o outro, uma troca recíproca. Ao final, esses segmentos sendo trocados, você pensa que tudo voltou ao normal. A imagem que você tem é essa daqui. Parece que os cromossomos agora não sofreram alteração. Pô, Michel, então tudo isso aconteceu à toa? Não. Vamos colocar aqui os genes, aquela maneira colorida para a gente poder enxergar agora. Digamos que aqui está o azão. Aqui, como são cromátides irmãs, tem que ter azão também. No homólogo, eu posso encontrar azinho. Eu teria agora, no outro cromossomo aqui, Bzão. E aqui, Bzinho. Nós estamos trabalhando com genes ligados, como nós vimos aqui no esquema anterior, em posição cis. Espera aí. Se eu simplesmente fizesse a meiose, só separasse os homólogos, eu só teria gametas com azão Bzão e com azinho Bzinho. Cabelo escuro, olho escuro, cabelo claro, olho claro, seguindo aquele exemplo hipotético que falamos agora há pouco. Mas agora, presta atenção aqui nas cores. Se eu fizesse crossing simples no braço inferior, poderia ser no superior. Isso aqui é hipotético. Não mexi com azão. Aqui, ó. Depois os cromossomos se separam. O azão continua onde estava. Não mexi com azinho. O azinho estava aqui no mesmo lugar. Não mexeu. Está lá, ó. Braço de cima do cromossomo. Mas com essa troca que eu fiz agora de segmentos, vejam vocês. Um Bzão está aqui. Cadê o outro Bzão? Veio para cá. Um Bzinho está aqui, onde já estava originalmente. O outro Bzinho com a troca, com quiasma, vem para cá. O que nós teremos agora? Opa, aqui, essa cromátide tem Bzão. Cadê o outro Bzão? O outro Bzão veio para cá, foi trocado com o crossing over. E o Bzinho? O Bzinho está aqui, mesmo lugar que já estava originalmente. O outro Bzinho veio para cá. Espera aí, anteriormente, o que nós tínhamos?
só 2 gametas possíveis. Ou você fazia a gameta Azão, Bzão, ou você fazia a gameta Azinho, Bzinho. Então, Azão, cabelo escuro, Bzão, olho escuro, Azinho, cabelo claro, Bzinho, olho claro. Agora, depois do crossing over, eu continuo com Azão, Azinho, Bzinho, cabelo claro, olho claro. Mas agora eu tenho Azão, Bzinho, cabelo escuro e olho claro, Azinho, Bzão, cabelo claro e olho escuro. De 2 combinações possíveis, passamos para 4. Aumentou o número de possíveis gametas produzidos. Aumentou a variabilidade genética dos gametas. Consequentemente, eu terei descendentes variados. Crossing over é tão importante para a evolução como fonte de variabilidade que, ao longo da vida, um homem na espécie humana que libera em média 150 milhões de gametas por ejaculação. Imagine quantos gametas ele vai liberar ao longo da vida. Passa a vida inteira do homem, ele não produz geneticamente um espermatozoide igual ao outro. Por quê? Por causa do crossing over. A aleatoriedade do crossing over, você não sabe em que posição ele vai acontecer, em que par vai acontecer, quantos vai acontecer por par, permite que um homem passe a vida inteira dele sem produzir um gameta igual ao outro. Então esse fenômeno é muito importante para a variabilidade da espécie. Tudo bem, galerinha? Beleza. Com isso aqui a gente fecha essa nossa primeira aula sobre ligação fatorial. Vamos continuar depois nas comparações meióticas e nos exercícios. Até mais, galera. Obrigado pela atenção.